Oi, pessoal, aqui é a Tânia Durão. No vídeo de agora eu vou responder o Felipe. Já é uma pergunta bem antiga também. O que fazer quando perdemos nossa mão para o jogo? Né? É muito interessante, eu tenho mão de jogo, eu não tenho mão de jogo. O Felipe, a cartomancia é uma profissão devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho, tá? Como atividade laboral, tá? Então, eu fico, quando alguém fala isso, perdi minha mão de jogo. Será que um cirurgião perde a mão para fazer uma cirurgia? Será que um advogado perde a mão para analisar um processo? Enfim, será que um juiz, né, perde a mão para sentenciar um processo? Né? Eu fico, será que um padeiro perde a mão de fazer um pão? Né? Enfim, uma costureira perde a mão ao fazer uma roupa, um fotógrafo, enfim, né? Eu fico me perguntando, né? Às vezes a gente está muito cansado. Eu tô cansada pra caramba, né? Então, às vezes a gente precisa de férias. Então, né? Se você não está conseguindo, de repente, se concentrar, se você não está conseguindo, né? Se você não está confortável lendo as cartas para as pessoas, você pode estar saturado, você pode estar esgotado, né? Então, descansa, tira férias, uma semana, duas, né? Mas eu não acredito, Tânia, não acredito, como profissionais, a gente perde a mão de jogo. Eu não acredito nessa possibilidade mesmo. Por quê? Porque eu vou defender até a morte, né, a nossa necessidade de estudar, né? Então, quando alguém, né, perdi a mão do jogo, será que, né, intimamente não tá ali nas entrelinhas, perdi a minha conexão com a espiritualidade? Porque quando a gente perde, né, nem sempre a gente está tão intuído, gente. O Wi-Fi, o nosso Wi-Fi pessoal também falha. Então, aí a gente tem que ter a técnica. Por isso que eu falo tanto, gente, que é estudar, 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 estudar. E não estudar só as cartas e as combinações. Porque quando a nossa intuição falha naquele momento, nós temos o recurso, sim, da técnica. Então, por isso que eu não acredito nisso, né? Perder a mão do jogo, né? Porque você não vai esquecer tudo que você leu, tudo que você aprendeu enquanto técnica, entende? Né? E se você está se referindo, não sei se é exatamente isso, né? Essa conexão com a espiritualidade, hoje eu não estou me sentindo tão intuída, mas amanhã eu volto a estar tão intuída. Então, a gente tem que analisar todas essas situações, né? Independente de religião, gente, repita comigo. O Felipe, né? Repete comigo. O baralho cigano não tem ligação com nenhuma religião, né? O baralho cigano nasceu lá, se chama baralho Lenormand, nasceu lá na Alemanha católica. E ele não é católico, tá, gente? Tá? Então, não estou falando de religião, né? Naquele dia você não tá tão assim inspirado, tá tão intuído, numa outra oportunidade você pode. Então, Tânia, né? O que fazer quando perdemos nossa mão de jogo? Primeiro que eu não acredito nisso, mas se você estiver muito cansado, se você estiver muito esgotado, muito saturado, descansa, fica uns dias sem ler as cartas para ninguém. E depois você retoma. Tá bom? O Felipe, mas estude sempre. Tenha técnica também, né? Porque quando falha um, você tem o outro. Tá bom? Você tem o outro recurso. O recurso da técnica e o recurso também da intuição. Os dois têm que andar lado a lado. E se um falhar, você tem o outro. Tá? Como acontece também, muitas das vezes, a intuição virante da carta. Né? E daqui a pouco vem a carta da intuição que você já falou, antes da carta aparecer. Tá? Ok, gente? Então, obrigada ao Felipe, mas eu não acredito nisso que a gente perca a mão de jogo. Eu nunca perdi mesmo estando cansada, porque tem a coisa da técnica também. Então, vem pro Oráculos de Assis BR ajudar a causa animal. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Oriente-se.